E agora vamos falar dos pacientes do Hospital Escola Portugal Ramalho. Eles também serão transferidos após o risco de colapso também do Mutange. Como existem pacientes em situações distintas de internamento, a direção da unidade deu início ao plano de contingência com apoio da CESAL. A Maria Maciel nos traz detalhes sobre isso aqui no Fenômeno. Maria. Após o alerta de risco de colapso em uma das minas de sal, o Hospital Escola Portugal Ramalho, no bairro do Farol, deu início à execução do plano de contingência, que prevê a transferência de pacientes da unidade. Os pacientes com comorbidade clínica foi articulado com a CESAL, eles vão ser transferidos para o Ibigato. Nós temos pacientes que moram aqui. Estamos articulando com a CESAL e com o município para as residências terapêuticas, 2 residências para 20 pacientes que moram aqui no Portugal Ramalho. E também temos pacientes compulsórios de alta hospitalar, não liberados ainda pelos juízes. Então a gente já solicitou, já articulou com a Justiça para a liberação imediata desses pacientes, uma vez que já há ofícios, muitos solicitando essa liberação que até então não ocorreu. Mas com esse abalo de ontem é inevitável, urgente essa transferência, essa liberação dos pacientes compulsórios. Ao todo, o Hospital Escola Portugal Ramalho conta com cerca de 160 leitos ocupados, a maioria de pacientes em tratamento. A unidade segue funcionando normalmente. E não é só a situação dos pacientes que preocupa. São mais de 500 servidores que convivem com o medo e a preocupação de estar numa área de risco. Os trabalhadores, quando chove, quando tem abalo sísmico, eles não conseguem trabalhar, as direções tiveram que vir. Os servidores querem a realocação imediata. Porque o Hospital Escola Portugal Ramalho é um hospital especializado na atenção psicossocial dos usuários, que têm transtornos mentais, e é fundamental que haja uma realocação dos trabalhos e dos trabalhadores dessa unidade. Essa situação de hoje, ela poderia ter sido evitada. Muito bem, uma situação bastante delicada e complicada, porque os funcionários estão com medo de a qualquer momento acontecer o pior. Além disso, eles têm 21 pessoas que estão internadas, essas estão entre acamadas e também com dificuldades de mobilidade, que estão em cadeiras de rodas, e se acontecer, Deus o livre acontecer, eles terão dificuldades para retirar esses pacientes. E é por isso que eles estão pedindo também até para a saúde mental dos próprios funcionários que estão com medo, qualquer barulho assusta essas pessoas todas, inclusive os pacientes. Nós vamos atualizar a situação dos hospitais agora dessa área. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, porque a gente tem 2 situações por aí, a do Hospital Sanatório e também a do Portugal Ramalho. E a pergunta que fica é a seguinte: todos os 2 hospitais já foram evacuados? Mais algum paciente foi transferido? Algum vai deixar para uma outra oportunidade? Como é que está a situação dessa transferência, Maria? Wilson, olha, vamos falar primeiro sobre o Hospital Escola Portugal Ramalho, Esses 4 pacientes, que têm comorbidades, essa transferência tinha que ser de forma imediata, então isso foi feito durante a manhã. Os outros pacientes são esses 20 pacientes residentes, que moram no Portugal Ramalho porque não tem família, não tem nenhum vínculo com familiares, eles precisam ser realocados para residências terapêuticas. E isso, é claro, demanda um tempo maior, negociações entre a CESAL e também os municípios que possam receber esses pacientes. Os outros pacientes, mais ou menos 120 pacientes que estão internados no hospital, são aqueles pacientes que passam por tratamento. Alguns chegam lá por conta de um surto, então passa uma semana, às vezes um mês. Então esses pacientes, eles também precisam ser realocados para uma outra instituição que possa acolhê-los durante esse tratamento. Então todas essas tratativas estão sendo realizadas com a CESAL, Secretaria Estadual de Saúde. Já em relação ao Hospital Sanatório, a gente está aqui em frente ao hospital, a movimentação aqui é bem pequena, já que não houve atendimento ao público nesta quinta-feira e assim deve seguir, Teve uma reunião pela manhã com a direção e também todos os responsáveis aqui pelo hospital, e em nota eles disseram o seguinte, que a desocupação foi realizada por precaução e cuidado e que se dará enquanto durar o alerta da Defesa Civil Municipal, já que foi uma orientação da própria Defesa Civil essa desocupação do hospital.
Durante esse período, né, foram realizadas outras transferências e até o momento restam apenas 8 pacientes para serem, então, transferidos para outros hospitais. Hospitais que estão recebendo esses pacientes são Santa Casa, Veredas, Hospital Universitário e também a gente tem um outro hospital também, que é a Santa Casa, né, que eu já falei, são hospitais que receberam esses pacientes para dar continuidade a esses tratamentos. E a gente segue acompanhando toda essa situação, porque esses pacientes, eles não podem ficar na mão. É preciso que essa ação seja rápida para garantir o principal, que é a segurança, a vida dessas pessoas. Já em relação aqui ao funcionamento do hospital sanatório, né, existe toda essa conversa para ver como é que vai ficar, né, a situação dos funcionários, o funcionamento interno aqui do hospital, se vai manter, se não vai, tudo isso ainda será decidido. É com você aí no estúdio, Wilson.